Boa tarde, gente. Estamos começando mais esse Papo na Rede. Hoje é dia 25. Hoje eu falhou a memória. 25 de novembro de 2016. Esse é um dos últimos programas Papo na Rede desse ano que a gente está fazendo. Nosso tema dessa tarde é sobre um assunto ou uma recomendação que tantas vezes acontece na Bíblia, sobretudo nas recomendações apostólicas, lá dos apóstolos do primeiro século da igreja cristã, que é a gratidão, as ações de graças. E falando nisso, a gente tem muita gratidão e muita alegria de ter Osmar Ludovico com a gente de novo. Muita gratidão não só pela presença dele, mas pela caminhada ao longo desses últimos longos anos, tendo o Osmar como amigo, como pastor, como parceiro, como um daqueles camaradas que é sempre bom tomar um café e aprender. Carlos Bragantino está aqui com a gente. Se você estiver vendo o programa agora ao vivo, você pode participar, manda sua mensagem, a gente lê e aí você interage com a gente sobre esse tema. Só para dar um esclarecimento, hoje é a última quinta-feira de novembro, que é uma tradição nos Estados Unidos, eles terem lá um dia, por razões históricas, o chamado Dia de Ação de Graças. Então, de certa maneira, por conta disso também, esse tema, mas também levando em consideração que a gente está terminando o ano e talvez comece a chegar aqueles momentos em que a gente faz alguns balanços da vida nesse período de 2016 está terminando. Cheguem os dias em que diremos dele, não sei. Exatamente, podemos ir por esse caminho também. Mas enfim, eu quero fazer meu registro, né, de gratidão. Você fez o seu, né? Eu diria assim, Osmar encarna para mim nesses últimos anos, décadas eu tenho para mim, a figura do mentor, né? Osmar é essa figura do mentor que quando falo desse assunto, quando trazem esse assunto à mesa, quem aparece, a fisionomia que aparece, é a voz que eu ouço, é a voz do Osmar Ludovico. Então eu registro minha gratidão pelo que Osmar representa para mim como mentor na jornada. Houve um tempo mais distante, né, que a gente mais te via, né, lembro dos primeiros dias, né, que a gente te via, mas já nos mentoreava, e a mim especialmente, e o privilégio de poder tê-lo mais próximo é impagável. Então, gratidão por hoje e pela vida. E eu te agradeço pela sua amabilidade, por essas palavras tão graciosas que chegaram ao meu coração e me comoveram. Muito obrigado, querido amigo. Amém. Rodrigo Lins, recebemos a sua mensagem aí de BH. Mande um abraço para o Christian Gilles, tá bom? Moramos juntos numa república aqui em São Paulo em 80, na época do seminário. Abraço, Rodrigo. O Osmar, se aparece, eu tenho para mim assim que às vezes quando a gente olha, faz uma leitura do Novo Testamento, se lê as cartas, sobretudo as cartas dos apóstolos, é mais ou menos como ouvir uma conversa telefônica em que a gente só ouve um lado. A gente não sabe o que está sendo dito do outro lado. Então, aí eu fico pensando assim, se tantas vezes os apóstolos fazem essa recomendação, sejam gratos, em tudo dai graças, ou com ações de graças. Com ações de graças, quer dizer, assim, me parece que havia uma necessidade dessa recomendação. Ou seja, o problema da murmuração, o problema de achar que a vida não vale a pena, ou enfim, de não conseguir perceber a bondade de Deus, apesar das dificuldades da vida, isso é uma coisa mais antiga do que a gente imagina. Não é só da nossa época, não é só esse espírito de época. Parece que é uma, de certa forma, uma constante na humanidade. Faz sentido fazer essa leitura dessa fala que tantas vezes aparece, de que o meu, como você usa às vezes a palavra, um estrangeirismo, mas é interessante, que assim, o meu default, o meu modo padrão de fábrica, minha configuração de fábrica, ela é da não gratidão. Aliás, Romanos diz isso, né, que descreve o pecado e diz assim que não o glorificaram e nem lhe deram graças. Ou seja, o pecado tornou o homem desgraçadamente ingrato.
E por quê? Porque a gratidão, ela surge quando eu sei que eu não mereço. Só é grato quem não merece, que sabe que não merece. Se eu acho que eu tenho direito a tudo, que eu posso, e é uma das virtudes assim mais importantes da experiência cristã. E como virtude, ela está muito mais ligada a uma dimensão afetiva dos sentimentos, dos afetos, do que propriamente da razão. Você pode até ensinar uma criança a dizer muito obrigado, ela fala muito obrigado. Mas a gratidão é uma coisa que é do coração, é uma virtude do coração. Você sente uma gratidão. Você, não é só dizer, você tem que sentir isso. E quando a Bíblia diz que rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, quando eu não sou grato, eu vou cultuar um Deus mesquinho e perverso. Que na realidade é uma construção minha. Exatamente. Porque que está sob suspeita o tempo todo. Que tem que provar para mim que ele é bom. Eu não consigo. Uma relação contaminada. É, uma relação contaminada. Então é interessante que o salmista diz assim: graças te dou pelo modo assombrosamente maravilhoso com que me criaste. Essa expressão de assombro, né, pelo mistério da vida, e que evoca uma profunda gratidão a Deus pela vida, pelo fato de estar vivo, pelas muitas possibilidades que a vida me oferece, de fazer o bem, de crescer. Então a ingratidão ela é uma patologia espiritual e que afeta o emocional e afeta o físico. Pessoas curvadas, amarguradas, pessoas. E a gratidão não, a gratidão você gera uma alegria, gera um contentamento, né? É Paulo dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sendo humilhado. Essa é a gratidão que move essa possibilidade, né? Senão eu fico o tempo todo à mercê das minhas circunstâncias. Ela pode ser agregada àquela lista de disciplinas espirituais, por exemplo? Com certeza, principalmente na vida de oração. Então, deixa eu só aproveitar a pergunta, que eu ia te fazer uma outra pergunta, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque quando a gente fala das disciplinas espirituais, a gente fala, associado às disciplinas, de práticas e exercícios que me fortalecem nas disciplinas. E a pergunta que eu ia te fazer assim, se ela pode ser, vamos dizer assim, colocada nesse âmbito das disciplinas, existem práticas e exercícios, Osmar, que me ajudam do meu coração ingrato se tornar um coração mais grato? Com certeza. Que é a prática da oração. Porque hoje a oração se resume a pedir. Você vai numa reunião de oração, quais são os pedidos? Ninguém fala quais são as ações de graça. Foi retirado um pouco, né, da pauta de oração. Então, ser grato diante de Deus na minha vida de oração. Porque quando a gente é grato na nossa vida de oração, a gente vai percebendo quanto a gente tem. A gente fica até com vergonha de pedir. Porque a gente tem tanto para agradecer. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. Quer dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará. Quer dizer, ele já deu. Essa é uma gratidão profunda pela salvação, pela vida, pelos amigos, pela mesa. Enfim, por tudo que a gente tem, né? Então é uma virtude a ser cultivada. Nós nos tornamos pessoas gratas, mas por dentro está nos afetos. Osmar, nós estamos vivendo um dia ou dias assim complicados nesse sentido, porque é uma insistência para que as pessoas encontrem-se a si mesmas, deem contas de si mesmas, tornem-se alguém, não é, para valer, não é? E andem com suas próprias pernas, deem conta da vida, não é? E quando você diz assim que o grato é aquele que sabe que não merece o que tem, a impressão que eu tenho é que as pessoas não conseguem fazer essa transversalidade. À medida que conseguem alguma coisa,
já se sentem, né, aptos no direito de negociar até com o eterno mais, Deus, né? Mais. Exatamente. Eu ia associar essa lista sua à chamada tirania da felicidade, né? De que eu tenho que ser feliz. As tiranias. Então, nessa busca de ser feliz, na realidade, eu sempre observo o que está faltando para ser feliz. E o meu olhar é sempre sobre as faltas. É verdade. O que eu ainda acho que preciso. E tiro do meu campo visual o que é a vida, o que já existe. Isso aprendi com você, né? Orar olhando para o que falta, a sua oração é pedinte. Vai ficar na falta, né? Nunca vai chegar lá, né? Porque inclusive você faz um caminho, o coração do homem é insaciável. Sim. Esse é o pecado original, essa insaciabilidade do homem de querer mais. Então uma vida de oração assim alimenta isso. Essa coisa de ir com a listinha de pedido, né, para o momento de oração é naturalmente um momento que vai indicar a falta, né? Se bem a contabilidade que é falta. só interessante fazer um parênteses, assim, não é que também a gente desacredita da oração que pede, mas ainda da oração que pede, Jesus nos ensina a pedir pelo pão de hoje. Né? Então, assim, é muito interessante que, assim, não é que a gente não vai fazer pedido, mas ajustar a nossa forma de encarar o pedido e a falta para a realidade presente. E a gente se angustia pelo amanhã. Mas assim, isso é um bom ponto que você levantou, que é o pão nosso de cada dia, porque é o pão nosso. Não é o meu pão. É o meu pão. É para que haja pão na mesa de todo mundo. Que porque nos é dado se Deus responde para mim, me dá pão, meu vizinho não tem, eu sou parte dessa resposta para ter pão. Sim. Dessa oração para dar pão, dividir meu pão com ele, né? Então, novamente, essa coisa de só pedir acaba inflando o meu individualismo, o meu egoísmo, né? Porque eu não associo à humanidade. Então, claro, é importante, vamos orar por cura? Vamos, mas eu sempre lembro, assim, quando eu vou orar, por exemplo, para alguém que está enfermo, eu associo aquela oração àquela pessoa a todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais hoje. Porque, então essa largueza, né? Não é para mim, não é esse aqui, não é o individual, não é o pessoal, né? É o... Parece que existe um chamado da fé cristã que é, sem perder a minha pessoalidade, eu me perceber dentro de uma comunidade. Então, assim, o pedido ele é coletivo, a falta é coletiva e a gratidão é coletiva. Também, claro. O pedido não é isso que é interessante talvez resgatar no sentido das ações de graças. O pedido não é para acúmulo, mas para partilha, né? Que isso é uma boa combinação, né, no meu modo de entender, né? Agora, duas coisas assim. Primeiro que para que haja uma oração com esse conteúdo, né, com esse significado, ela precisa ser uma oração com mínimos de preparo, né? Sobre o que é que eu vou orar, entendendo que eu vou orar àquele que sabe tudo, que tem tudo, que já deu tudo, né? E aí você ter um caminho de gratidão na oração. E a outra coisa, assim, comente, se você puder, o pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, e bater e abrir-se-vos-á. Qual que é a sua percepção desse... A minha percepção é que essas orações não dizem respeito ao meu conforto material, mas dizem respeito àquilo que Deus só pode dar para os crentes. Se você pedir para ser mais santo, para ser mais piedoso, para ser mais generoso, para amar mais a Deus, sim, Ele vai dar. Agora, se você pedir um carro novo... Ou seja, elas funcionam em cima daquilo que Deus só pode dar para os seus filhos, que são bênçãos espirituais, que são elementos para que eu me torne uma pessoa ainda mais crente, mais cristã, mais aprofunde a minha fé, né? Pedir sabedoria, pedir discernimento. Alguém que se assemelhe mais a pedir a unção do Espírito Santo. Aí não é porque eu estou precisando de um carro novo, porque Entendi.
Porque isso aí dá para os ímpios também. Sim. Que não pedem, não precisa pedir. Sim. Os meios estão Agora, aí, aquilo que ele só pode dar para os seus filhos, um maior compromisso com a evangelização do mundo. É isso, né? Isso sim. Isso é. Agora, uma vida de. Não é para o meu conforto material, para me ser feliz e tal, que isso é uma coisa pagã, né? Instrumentalizar a divindade para evitar o meu sofrimento, promover minha felicidade, nada mais pagão que isso. Sim. Agora, qual que é a fronteira, qual que é o limite? Porque o que nós estamos falando aqui, na verdade, alguns, de quando em quando, até somos criticados por isso, né? Vocês falam de um jeito que aparentemente vocês não dispensam uma vida com mínimos de conforto, de recurso, etc, etc. E alguns dizem assim, e a gente sabe que vocês não vivem assim, não é? Então, assim, qual é o limite, qual é a fronteira desse pedinte, não é? Em pedir o que é espiritual e ser grato por aquilo que recebe, mas nesse terreno das coisas, dos recursos para o que eu chamo de vida digna. Quer dizer, o que é o limite, por exemplo? Tem como a gente lidar com isso? Até para que, num momento de oração, de agradecer Deus, muito obrigado por isso que eu estou vivendo agora, no que diz respeito até a coisas, mas que eu sei que isso veio de ti. Né? Como é que a gente lida com isso assim? Eu acho que assim, viver com dignidade é promessa do Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar um pão, diz Davi. E Jesus vai dizer, busca primeiro o reino de Deus, que esse negócio de comer ou que vestir, eu vou providenciar. Ou seja, Jesus diz também que antes mesmo que eu peça alguma coisa, ele já sabe que eu estou precisando. Então é claro que existe uma vida de pedir para Deus, mas é apenas uma das modalidades entre muitos jeitos de orar. A invocação, o louvor, a confissão de pecado, a intercessão pelos outros, a consagração, a lamentação, a imprecação. Mas a gente reduziu tudo só a pedir. Então, eu acho que aquilo, assim, ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que a gente pode imaginar. A Teresa d'Ávila tem uma fala que ela diz assim, que aquele que tem Deus nada lhe falta, só Deus lhe basta. Ou seja, quem está imerso em Deus não falta nada. Assim, e isso, imagina a igreja primitiva, que os caras se convertiam e aí tiravam tudo, confiscavam todos os seus bens, prendiam a mulher de um lado, o homem de um lado, e esse cara tinha uma sentença de morte, ia ser jogado aos leões. E ele ia, como Estevão, com o rosto sereno, iluminado, cheio de gratidão, cheio de alegria. O que é isso? Então Agora, eu acho que muito desses pedidos, eles alimentam uma ambição, não é o que eu preciso, que eu tenho, que eu estou... O Tiago vai tratar disso, né? Questão de... É viver contente com o que eu tenho, em qualquer situação, né? E isso é claro quando a gente circula por aí e conhece gente que é muito crente e é pobre, que você entra num barraco tosco, chão de terra, teto de sapé, e tem uma xícara de café e um pãozinho francês na mesa, e a família se reúne e dá graças. Você fala, meu Deus. E eles abrem um sorriso de alegria. Você fala, o que é isso? E aí eu tive uma experiência uma vez que eu fui visitar uma tribo de índios lá no Paraná, e eu entrei numa daquelas, na casa deles, que é uma casa de pau a pique. E não tem nada, né? Até o fogão é no chão, o fogo no chão. E a roupa fica pendurada num arame assim, e tem uns cobertores para dormir. Daí eu olhei assim, e os caras eram crentes. E me receberam com uma alegria, com contentamento. E eu fiquei imaginando a minha casa.
Eu falei, não, a gente precisa de muito pouco. Agora, a gente vive numa sociedade capitalista onde os sinais de roupa, de carro, assim, são muito importantes. Mas, sinais de bênçãos estão ligados. E a gente conectou tudo isso com o Evangelho. Né? Só lembrando que onde surgiu a ideia de um dia de ação de graças, que é nos Estados Unidos, amanhã é a chamada Black Friday. Que eu falo assim, é uma antítese do dia de ação de graça, que é essa coisa do que o que mais eu preciso. Mas surgiu com esses peregrinos exilados, saíram uma aventura numa terra estranha que eles não conheciam, que só tinha índio, e é a primeira colheita que se tornou o dia de ação de graça. Né? Quer dizer, agora, o que eu acho que é muito interessante, você tocou logo no começo, Osmar, assim, porque a própria origem da palavra gratidão, ela é a mesma de onde vem a palavra graça. E como que a gratidão, ela é, me parece assim, vamos usar essa linguagem, uma vacina contra esse espírito da meritocracia que a gente vive hoje. É verdade. Eu fiz por merecer, eu mereço. E como que a gratidão nos coloca, me parece assim, no devido lugar. Está ligado à humildade, né? Humildade, exatamente. Quem não é humilde não. Não, e você sabe que quem é humilde, quando você quer oferecer alguma coisa, fala, de jeito nenhum, não quero, imagine, por favor. Não, quem é grato recebe. Aprendeu a receber. E pode dizer obrigado e abençoar o outro, porque dar é muito bom. Agora, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, você pode... Quando você impede, né, aquele que está te doando, né, e você não recebe, você está interrompendo uma bênção. Né? Aliás, com Deus é assim, né? Porque Deus olha para mim e fala assim, eu te amo e eu quero dar o meu filho para morrer na cruz para perdoar o seu pecado. Eu falo, não precisa se incomodar, imagine, por favor, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Obrigado, Senhor. Ou eu aceito. Obrigado, Senhor. Que coisa linda. Olha que coisa interessante. O Khalil Gibran tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte: generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. E a gente às vezes nesse não quero, na realidade não é uma questão de é orgulho. E o grato é isso, ele reconhece que ele necessita. E ele é grato por isso. E ele usufrui daquilo que recebe com gratidão. Né? Verdade. Com gratidão mesmo. Com gratidão. Né? Acho que assim, se não fosse por esse ato da generosidade. Você estava falando, assim, nós temos nossos pais já idosos e se preparando para partir para a glória. E um dos aspectos lindos da gratidão é gratidão pelos nossos pais. Eles nos deram a vida. Assim, o bicho humano é o mais indefeso de todos. A gente está aqui. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Né? Assim, vocês cuidaram de mim, me carregou no útero. De algum modo. É uma expressão, isso que é honrar pai e mãe, né? Que é um dos mandamentos. Com promessa. E mais do que isso, assim, Deus dividiu a sua honra de criador com os nossos pais. Eles se tornaram co-criadores com Deus na minha vida. Obrigado, né? Obrigado, papai e mamãe. Osmar. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu estava fazendo um exercício de gratidão e o exercício era o seguinte: eu ia identificar todas as pessoas que Deus colocou na minha vida e que de alguma forma trouxeram uma marca benefício positiva na sua vida. E daí eu comecei, eu fui indo. Assim, os meus mentores, as pessoas que falaram do Evangelho para mim, eu fui indo. E rapaz, eu cheguei e eu fiquei muito comovido com duas coisas. Primeiro, foi um pediatra que eu tive, que era o Dr. Mário, no Sumaré. E eu ia muito nesse pediatra, porque eu era uma criança com asma, com eczema, um negócio... Doente. E eu lembro dessa figura assim que me acolhia, me dava um remedinho. E outra, foi minha professora do primeiro ano primário, Dona Arlete, do meu lado. E eu ali, pata. Ela, nada. Olhava para ela assim, ela com um sorriso. Isso é um negócio maravilhoso. Daí eu fui vendo quantas pessoas que Deus
colocou no meu caminho. Eu sei o que eu sou hoje. Sem o que eu não seria nada. E mais, eu acho que alguns desses eram anjos. Porque a Bíblia fala isso. Que apareceram e sumiram depois do nada. Estavam ali na hora que eu precisei e tal. Me acolheram. Deram conta daquela me deram situação. um colo, me aprumaram e foram embora e sumiram. Quer dizer, essa gratidão, né? Verdade. Agora, você acha que nesse meio que nós vivemos hoje, assim, e eu dando uma olhada na história também, os caras que veem e vivem com o coração agradecido nesse ponto, nesse estágio, eles são parte assim de uma tribo e que isso não vai chegar a todo mundo? Tem algum divisor nesse sentido? Porque às vezes eu tenho essa impressão que o amor de Deus chega a alguns de um modo que atende o coração de Deus, e por conta desses Deus asperge, né? Deus derrama sobre todo mundo, né? Por conta de alguns que se entregam desse modo. É possível crer em alguma coisa assim? Na realidade isso é o centro do Evangelho, né? Todo mundo devia ser grato e apaixonado por Deus, porque nessa metáfora do noivo e da noiva, na realidade ele é um noivo puro, fiel, bondoso, íntegro, e eu sou a noiva volúvel, adúltera, mentirosa, mas ele se apaixonou por mim. E ele fica fazendo de tudo. E aí eu falo, bom, para onde eu vou, né? Mas é essa consciência de quem ele é, de quem eu sou, que faz com que eu me torne grato por Cristo Jesus de uma tal forma que aquilo invade a minha alma e invade o meu cotidiano. Ou uma outra metáfora, ele é o príncipe, o rei do universo, e eu sou aquele cara que habita num barraco tosco, caído, com esgoto a céu aberto, sem janela. E ele um dia bate na minha porta e fala: eu vim aqui morar com você. Daí eu começo a limpar, né, esse barraco, começo a... E ele fala: tá bom, então... Preparar o ambiente. Eis que estou à porta e bato, né? Que bate? Não, é um barraco tosco, é o rei do universo batendo. Então abre essa porta, aquela luz, aquela coisa. Então é gratidão, é paixão, é... Para onde que eu vou, né? Então acho que isso minimizou muito, banalizou muito assim no Evangelho quem é esse que bate a minha porta e quem é esse que está atrás da porta. Porque se eu tenho consciência de quem ele é e de quem eu sou, acabou, né? Eu vou ficar de joelho ali e vou tentar viver a minha vida da melhor maneira possível para agradá-lo, para estar perto dele, né? Então, aí eu queria voltar nessa questão de um exercício para ajudar a gente a cultivar a gratidão, Osmar, porque assim, ouvindo você falar, me parece que de alguma maneira eu tenho a necessidade como pessoa para aumentar, para crescer, aprofundar a gratidão na minha vida, de silêncio, de parar e de mudar o meu olhar sobre as coisas. Porque na realidade assim, a gente vai vivendo uma vida que é correria o tempo todo, cansaço, sem observar a presença bondosa de Deus ao redor da minha vida. E aí então eu sempre fico olhando o que está ruim, o que está faltando, o chefe que está pressionando, o trânsito que não está ruim, o barulho do carro, o ônibus que está apertado e tal. Não é que isso não exista, não é criar um mundo fantasioso e cor-de-rosa, mas é a questão de que, apesar disso, ter olhos para outras coisas da vida. Então assim, desse exercício, quando você falou dessa questão de eu caio de joelhos, eu lembrei de Maria e de Marta. Porque Maria, na história que é narrada, ela reclama. Ela tem a presença de Jesus na casa dela,
Mas o que ela está fazendo naquele momento é reclamar, murmurar da irmã. E Maria, ela para. E aí me parece que ela consegue perceber, e a fala dela de estar aos pés de Cristo, ainda que o texto não fale de uma forma explícita, mas me parece que assim ela compreendeu e há ali gratidão. Claro. Então assim, para um pouco, diminui o ritmo, faça pausas para que a gente consiga observar o que se passa, o que acontece. Está mais atenta, né, ao que está acontecendo Isso. ali. E acho que também ali, entre essas duas irmãs, tem uma que é muito orientada para a tarefa e outra é mais orientada para relacionamento. As duas coisas são importantes, mas Jesus diz, o mais importante é o relacionamento. Tarefa é importante, mas... Sim. Que é a tragédia de muitos cristãos, né, que vivem no desempenho, na correria, na agitação, e se relacionam um pouco. Mas eu queria deixar uma dica para o pessoal que está ouvindo, que é assim, faça um voto de para cada coisa que você pedir, você agradeça por 9. E você vai ver o quanto você vive na plenitude e não na falta. Porque a gente pede muita coisa pontual, né? Comece a agradecer as coisas pontuais. E assim, tem um versículo que me pega muito, novamente, os versículos da Bíblia, eles precisam tornar gestos, precisam tornar carne, né? Que diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você acorda de manhã, você abre o olho, falou para tu inteiro, não tem nada doendo, eu pulo da cama com agilidade, o café está servido. A partir de uma idade, assim, dizer não tem nada doendo, é motivo de muita gratidão. Muita misericórdia. Opa! E as estão se renovando. Opa! Que lindo dia vai ser, né? Você já acorda com... É isso aí. É verdade. Olha, deixa eu ler um e-mail para a gente terminar nosso papo, que já passamos aqui. É um e-mail que vem da Holanda, da Marina. Bom ter você, sua companhia, Marina. Beijo. E ela mandou um e-mail aqui que é uma pregação, olha que coisa interessante. Assim, ela diz o seguinte: durante muitos anos eu dizia, não tem nada aí que não possa ser pior. Não sentia gratidão pela vida. Dizia, não pedi para nascer. Tinha raiva também dos muitos talentos que Deus havia me dado, que passava a me ser cobrada. Como pode esconder, não expor, não compartilhar tantos talentos? Ficava irada, quase com vontade de dizer a Deus, escuta aqui, o Senhor quer viver e ser talentosa, vem e faça porque eu me deixo em paz, etc. e tal. Aprendi a exercer gratidão, simplesmente dando razão a Deus. Dar razão a Deus dia após dia. Ele sabe porque eu nasci, porque estou aqui, o que devo fazer. Depois de um tempo de tanto dizer, o Senhor tem razão, algo mudou, de modo que de repente me vi dizendo, sabe que o Senhor tem razão? Legal isso, o Senhor tem razão, maravilha a minha vida, graças a Deus. Legal, Marina. Boa, Marina. Eu acho que é um exemplo que você dá pra gente de um coração que foi sendo mudado, né? Convertido, se rendendo à gratidão, mas é isso. Deus tem razão. Menciona aí as pessoas que Deus tem razão. O Rodrigo Lins, eu acho que tem gente que falou comigo que... não, mas quem a gente recebeu hoje, o Rodrigo Lins lá de BH, é da pessoal da Redenção, lá da Igreja da Redenção. Legal. A Marina. Beijo para todos. Que mandou, foram os dois hoje, aqui dentro do tema que a gente está desenvolvendo. Peraí, chegou outro. Agradecer não é a glorificação do que é meu. O Rodrigo está mandando uma colocação aqui. E é verdade. Agradecer, dar graças àquele que dá, o doador da vida. Osmar, é sempre bom. Essa é a 13ª participação sua no Papo na Rede, nesses quase 280 programas. Você é o nosso concurso assim, do Papo na Rede, mas é sempre bom. A gente sempre aprende. Registro. E aprofunda algumas coisas. E é um pretexto para a gente se encontrar, né? É um pretexto. É o melhor. Almoçar junto, tomar um café. É isso daí. Pessoal que mandou e-mail, obrigado pela sua participação. Quem estava aí agora ao vivo e viu e não mandou, mas mesmo assim ficou aí, obrigado. Esse programa fica. E os que verão. Depois lá no YouTube, no site do Koinonia Online, para você ver e compartilhar. Nossa intenção é, numa conversa informal,
tentar contribuir de alguma maneira para compreender um pouquinho mais o significado do Evangelho na nossa vida. Tá bom? É isso aí. Tá bom. Até a próxima quinta. E Até. graças a Deus pela vida. Obrigado, Osmar. Obrigado. Isso aí.